Bom, e aí galera, decidi gravar esse pequeno vídeo aqui para ajudar o pessoal que está mandando algumas dúvidas com dificuldade aqui, principalmente em equação da reta. Então a gente vai começar aqui com a equação da reta. Para escrever a equação da reta eu preciso considerar dois pontos. Então ponto A e B, lembrando que se é ponto A e B eu vou ter aqui o XA e YA e no B o XB e YB. Quando eu localizo esses dois pontos no plano cartesiano, ó, XA e YA, XB e YB, eu consigo traçar uma reta, uma única reta que vai passar por esses dois pontos que eu chamei aqui de R. Esta reta pode ser expressa pela equação reduzida aqui, ó, y é igual a mx mais n. Nós vamos em busca do m, o coeficiente angular dessa reta, coeficiente angular porque ele vai expressar para a gente o ângulo de inclinação dessa reta, ele vai expressar para a gente aqui a tangente desse ângulo de inclinação dessa reta com o eixo x ou com a horizontal, também chamado de taxa de variação, e o n, o coeficiente linear, ou o valor inicial, que é o lugar onde essa reta vai cortar o eixo y. Começando aqui pelo coeficiente angular da reta, estão lembrados? M é igual a yb menos ya sobre xb menos xa. Essa é a primeira coisa que eu vou calcular. Depois eu vou para a equação da reta, vou usar a equação fundamental que eu chamo de ioiô mi xoxô, certo? Uma uva. Vamos ao exemplo aqui, brasileiros. Com nós. Cola na minha que você passa de ano. Então considere os pontos A, 1 e 2, B, 4 e 5 para determinar. O que nós vamos determinar primeiro aqui na letra A? O coeficiente angular da reta. Certo? Já grifei aqui usando a técnica das aulas de OE. Da reta que passa por A e B. Então quando eu tenho dois pontos A e B, o 1 já vira aqui o XA, o 2 o Y do A. Naturalmente no ponto B eu vou ter o XB e o YB, tá certo? Então temos aqui, ó, o M vai ser YB menos YA sobre XB menos XA. Vou usar aqui a caneta preta, que eu acho que vai ficar mais fácil a visualização. Então YB, quanto vale YB? 5. Então eu vou colocar aqui, filhão, o número 5. Menos, quanto vale o YA? 2. Então eu vou atrás do número 2 sobre XB. Quanto que vale aqui, ó? 4. Então eu coloco aqui o número 4. Menos o XA. Quanto que vale o XA? 1. Então eu coloco aqui 1. Acompanhou? Onde que veio aqui? YB menos YA sobre XB menos XA. Substituiu? Vamos resolver. 5 menos 2, 3. 4 menos 1, também é 3. E aí 3 sobre 3, 3 dividido por 3 dá 1. Esse é o coeficiente angular da reta. Acabou aqui a primeira parte, certo? Daqui a pouco a gente vai falar que esse M, na verdade, ele expressa a tangente do ângulo. Depois que eu terminar aqui o exercício. Letra B. Vamos para a letra B. Letra B é a equação fundamental, o ioiô mi xoxô. Lembra de fazer biquinho aqui. Então, nesse momento eu vou escolher um dos pontos apenas. Ou o ponto A ou o ponto B. Naturalmente eu vou escolher o ponto A, porque ele tem coordenadas menores, vai ficar mais fácil para a gente resolver, certo? Então, lembra que eu vou usar só o ponto A, não vou usar agora mais o ponto B. E professor, e se eu escolher o ponto B, vai dar a mesma coisa? Óbvio, filhão. Tem que dar o mesmo resultado, né? Matemática, não importa o caminho que você seguir aqui, o resultado final vai ser o mesmo. Então eu vou escolher o ponto A, onde agora ele vai ser promovido a XO, YO, nessa minha formulinha aqui. Vamos à resolução. Então substituindo aqui, filho, Y menos, ó, o YO, quanto que vale? Lembra do ponto A que foi promovido agora? Ele vale 2. Então coloca aqui o número 2. Igual. M. Quanto vale o M? Acabamos de calcular que ele vale 1 vezes X menos o XO. Quanto que vale o XO? Lá do ponto A, 1. Depois que eu substituir, eu vou resolver aqui. Bem devagarzinho, filho, para você poder acompanhar, ó. Y menos 2 igual. Vou fazer a distributiva aqui, ó.
1 vezes x, x. 1 vezes menos 1, menos 1. Então agora, o que nós vamos fazer? Isolar o y. Para isolar o y, esse menos 2 aqui, ele tem que passar para o lado de lá da igualdade. Então, como que vai ficar aqui? Vai ficar y igual a x menos 1 mais 2. Certo? E aí, filho, quanto que dá? X menos 1 com mais 2, lá em Mongaguá dá 1. É isso aí, ó. Então a equação reduzida da reta é x mais 1. Então esse é o meu coeficiente angular. Essa é a minha equação reduzida da reta. Finalizou aqui, certo? Bônus track. Qual que é o bônus track? É que é o seguinte, filho, lembra que eu falei aqui, o m ele expressa a tangente do ângulo, na verdade? Se o m vale 1, qual é o ângulo que a tangente vale 1? Lembra da tabelinha da trigonométrica que a gente calculou lá, de seno, cosseno e tangente? Qual é o único ângulo em que a tangente vale 1? Na tabelinha, o único ângulo que a tangente vale 1 é a tangente de 45 graus, certo? Ou seja, o ângulo é de 45 graus, certo? Mas isso o exercício não estava pedindo, isso é bônus track. Lembra? O exercício estava pedindo só o coeficiente angular da reta, que é 1, e a equação reduzida da reta, que é x mais 1. Fechou? É nóis!